Gravando. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, boa qualquer hora. Para quem estiver assistindo também a gravação depois, sabe-se lá em que momento do ano. Quem estiver assistindo aqui, eu vou botar aqui. Quem está aqui em 2032. Hoje, segunda-feira, às 16h20, estamos aqui para as leituras lacanianas em um dia diferente, em um horário semelhante, mas porém diferente. Né, devido a essa semana atípica aqui na nossa programação, que estaremos participando do primeiro Congresso Paraibano de Psicanálise Lacaniana. Vou falar isso várias vezes, que é para deixar registrado, que aparecer em vários lugares o registro da honra, da importância de estar participando, né? Não só participando, mas contribuindo também para que esse evento aconteça. Mas, enfim, devido a isso, né, o Congresso na sexta e no sábado, vou precisar estar viajando para João Pessoa desde a quarta-feira, né? Então, a gente mudou aqui os horários da leitura. No seminário 7, estamos avançando aqui para a lição 12, né? São cerca de 24 lições, 24 lições, mais algumas coisinhas aqui no final. Então, vamos chegar à metade, praticamente, né, do seminário. E a gente vai fechar com a lição de hoje esse segundo bloco temático, né, com a crítica de Benfield. A gente vai fechar aqui a questão da sublimação, para em seguida ir ao paradoxo do gozo, e depois a questão da tragédia, né? Tanto a essência como a dimensão trágica da experiência psicanalítica. Uma particularidade é que essa organização aqui, como todo, a princípio, ela não foi uma organização prévia estabelecida pelo Lacan. Né? Isso aqui é o Jacques Lamillet, como organizador dos seminários, que tem a autonomia de distribuir, né, os temas, as lições, os blocos e também essas temáticas aqui que ele coloca em cada lição. Né? Então, a gente tem essa particularidade da estruturação dos seminários. Alguns seminários que não são, no caso nosso aqui, né, traduzido diretamente da versão oficial que é publicada na CIU, né, na França, ou seja, algumas publicações, algumas traduções que são feitas diretamente das Staffordshire, das estenografias da Escola Lacanienne, etc., elas não têm essa temática. Geralmente a lição é lição de dezembro, data tal de dezembro de 1900 e questão de fósforo. Então, essas particularidades temáticas aqui são das lições estabelecidas, né, pelo Miller. Um cafezinho aqui para a gente aguentar a rotina, né, de fazer uma semana inteira em 2 dias. Ah, tá. Agora deu certo. Bem, filho. Vou o microfone aqui, mas boa tarde. Formação reativa e sublimação, precocidade da sublimação, entre estética e ética freudianas, e sublimação e identificação, e uma curiosidade, por final. Não esqueçamos que este ano tomei a resolução de fazer deste seminário um verdadeiro seminário. Isto se impõe tanto mais que dispomos de mais de uma pessoa capaz de nele tomar parte, como é o caso deste que posso chamar de nosso amigo Pierre Kaufmann, professor da Sorbonne, que vem seguindo há muito tempo o que ocorre nesse seminário e dele se ocupa da maneira mais eficaz. Talvez um certo número de vocês siga em combate suas crônicas filosóficas das quintas-feiras, onde diversas vezes escreveu sobre este ensino, sobretudo por ocasião do Congresso de Haemont, de onde há pouco tempo ele teve a grande gentileza de fornecer informações úteis a um certo autor. Boa tarde, Maria. Henri
Lefebvre, 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 não sei muito bem como é que pronuncia isso, não. Que podia criticar-nos tal déficit em nosso ensino, baseado unicamente numa parte deste ou num artigo. Dito isto, há 4 seminários a aludir a um pequeno artigo de Benfield. Tratava-se dos Bemersongen Oben Sublimeron, mais ou menos por aí, publicado na Imago em 1922. Em verde, geralmente eu grifo, né, autores, datas, títulos, que aí para mim já fica visual, né? Quando eu vejo, eu vou folheando folheando, né? Rolando assim um PDF, um e-book que eu já li, eu consigo visualizar fácil que em verde são autores, são títulos de obras, artigos, enfim, livros. O Sr. Kaufmann aceitou interessar-se por isso. Esse início de diálogo se amplificou de tal modo que recentemente ele me trouxe algo que me pareceu suficientemente sugestivo e promissor para que eu incitasse a lhe conferir todo o desenvolvimento que ele quisesse e lhe aprovesse, apresentando-nos as reflexões que esse texto lhe inspira e os prolongamentos às quais ele conduz. Assinalo especialmente que, por diversas vezes, alusões interessantíssimas serão feitas no decorrer desta exposição. Não posso chamá-las senão de alusões, quando penso no que o próprio Sr. Kaufmann aprofundou nas fontes da matéria com a qual lidava no âmbito psíquico, no momento em que ele próprio se enveredava nesse assunto. Quanto a isso, tanto na França como nos países de língua inglesa, ignoramos bastante toda uma tradição alemã extremamente rica, da qual tudo indica que Freud, pelo contrário, fez uma leitura cuidadosa e, em suma, imensa. Em muitos pontos teríamos muito a aprender de coisas que mesmo o Sr. Kaufmann ainda não esclareceu completamente, nem publicou. Vocês poderão ter uma ideia hoje. Cedo-lhe agora a palavra, agradecendo-lhe pelo que preparou para nós. E aí vem a comunicação do Sr. Kaufmann. Aí não tem a comunicação do Sr. Kaufmann aqui no seminário. Eu vou verificar se tem essa comunicação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se na versão da Stafford lá tem. Essa é a lição 12. Cadê o sumário? Aqui, lição 12. Aqui tem na Stafford lá tem a exposição do Kaufmann. Ao que me parece aqui, pelo menos. Deixa eu ver se é aqui o que é isso ali que ele está dizendo. Meublans parce que j'ai. Cadê minha querida tradução? Está dando erro na tradução. Enfim. Primeiro, o que sobressai de sua exposição são as obscuridades da teoria benfieldiana, ou pelo menos da aplicação que ele tenta dar ao caso considerado. O resultado é acesso ambíguo e problemático. A tese de Benfield é de que, em suma, só se pode falar de sublimação quando há transferência de energia da libido objetal ao us Itzailen. Itzailen era eu. Boa tarde, Arlete. Era eu. Era que o Itzailen foi na lição passada que ele falou.
Pesquisar, né? Deixa eu pesquisar aqui. E os desafios, né, da gente fazer a leitura, os alvos, ideal, né, o ideal de eu, ideal de eu. Os exiles são pré-existentes, a sublimação, quando a energia libidinal é reanimada, reatualizada, pela fase pubertária na qual entra a criança. Aqui para destacar. Uma parte de energia é transferida das metas de prazer às metas itgirish, conformes ao eu. E, embora a distinção freudiana seja mantida entre Verdregung e Sublimerum, é, no entanto, somente no momento em que a Verdregung aparece que a Sublimerum é apreensível. Por exemplo, é na medida em que o amor da criança por essa Melita se ressente de um processo de recalque que aquilo que não é completamente atingido por este último passa para o plano da sublimação. Há, portanto, para ele como que um sincronismo entre dois processos. Digamos que Benfield não chega a aprender a sublimação, senão quando ele possui o correlato instantâneo do recalque. Sr. Kaufmann, apesar de dizer haver um equívoco nos três ensaios, não obstante, ele acrescenta que é claro que a sublimação se distingue da formação reativa pelo caráter não recalcado da libido. Na realidade, no nível dos três ensaios sobre a sexualidade, reina a maior ambiguidade no que se refere às relações da reação espiritual e da sublimério. É desse texto, ações espiritual. É nesse texto, na página 78 e 79 das obras completas, que vem o problema. Nesse momento aí, essa articulação causou muitos problemas para seus comentadores. É o caso de se perguntar, segundo os trechos, se Freud faz da sublimérum uma forma particular da formação reativa, ou se, inversamente, a formação reativa deve ser colocada no interior de uma forma em que a sublimérum teria um alcance maior. A única coisa importante a reter é a pequena frase que se encontra abaixo da nota 79 e conclui todo o parágrafo sobre formação reativa e sublimação. Ela faz uma distinção que não foi diversamente desenvolvida de outra maneira, como muito bem observa Benfield, pode igualmente haver sublimações por outros mecanismos e mais simples. Para resumir, essa maneira de analisar a economia das fontes de energia na atividade poética, no caso desse Robert, deixa um resíduo evidente que o próprio Benfield expressa na página 339 da seguinte forma: Aus den Rest der Militar. A pessoa que se ama, que ele ama, né? A pessoa que ele ama, Gärten den Objekt Libido, Eidhelklum, Simongon. Deve ser algo mais por aí. E mais adiante, página 340, de Anerge, Miderdai Terte, Berbertum, Vorlingen, Vir, Isnum Umberzaufenbach, Verdrante, Objekt Libido. Deve ser algo mais ou menos por aí. O problema é justamente esse. Quando fazemos o fenômeno da sublimação depender da distinção entre libidozil, itzil e Lustzil. Assim, né, contextualizando, porque o texto está meio complexo. E o texto está complexo por quê? Como se já não bastasse
os seminários, eles são transmitidos de maneira oral, aí grava-se e fazem estenografias, e transcreve-se isso, elabora isso e tenta publicar isso de uma maneira que se pareça com o livro. Então, eu não sei se vocês já experimentaram tentar articular um pensamento, e só para vocês terem uma ideia de como isso é problemático no seminário, pensem em articular teoricamente alguma coisa assim que vocês conhecem, seja lá um conceito, pega um celular, o computador assim, bota para fazer ditado por voz e vai falando, vai articulando e vai deixando lá as palavras serem transcritas. E depois vocês voltam para ler o texto, para ver a sensação diferente que se dá entre a leitura disso que foi falado e da leitura que teria sido se tivesse sido escrito, né, de uma maneira objetiva, assim, para ser transmitido através da escrita. Então, isso é uma das dificuldades do seminário. O segundo ponto é que aqui é um seminário específico, assim, né, onde nesse encontro teve a participação de outra pessoa que expôs um tema que fez algumas articulações ali em torno desse artigo, desse Benfield, que está mencionando outro texto de Freud, então, e está todo cortado aqui o seminário. Então, a gente está vendo alguns comentários de Lacan sobre a fala de Kaufmann, que Kaufmann já estava falando de Benfield, do artigo de Benfield, que Benfield fez um artigo falando da questão da sublimação, do texto de Freud, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, veja aí que tem quase um telefone sem fio, né? Tanta gente até chegar lá. Mas, no fim das contas, a sublimação, de uma maneira bem superficial, Freud articulava o conceito da sublimação como um mecanismo, né, tal qual o deslocamento e a condensação, né, um mecanismo da operação psíquica, né, da economia psíquica, onde geralmente quem alcançava, né, esse recurso da sublimação eram os artistas. Então, Freud tinha um pouco dessa leitura de o que se fazia através da arte, da poesia, enfim, de várias manifestações artísticas, era um processo que não era nem deslocamento, nem condensação, e por isso era sublimação, um terceiro nome, digamos assim, né? E essa sublimação, ela era feita agora, digamos assim, superando, né, o trauma, permitindo, né, o recurso da sublimação permitia que os artistas não adoecessem neuroticamente, né, usando assim um linguajar bem primeiro assim de Freud. Então, é mais ou menos nesse contexto, né? Freud escreveu isso, a sublimação como isso, aí tem alguém comentando sobre isso aqui, colocando em discussão essa questão, e o Lacan está colocando em discussão essa questão que alguém colocou em discussão em cima de Freud, através do comentário de uma outra pessoa. Por isso que está assim, um pouquinho denso, né, essa parte aqui do texto, essa lição. É também aí que Sterba, cujo artigo foi publicado no ano precedente, tropeça. Se tudo resulta da passagem da energia de uma das esferas para outra, de um certo tipo de metas que são então marcadas por um profundo transtorno no momento da puberdade, Benfield é levado, no momento em que apreende o ponto de virada que lhe parece capital na produção poética do menino, a colocar muito expressamente essa espécie de vocação poética infantil no capítulo dos Itzhak. E a resolver a questão dizendo que tornar-se poeta é uma meta do eu que se manifestou muito cedo nesse menino. Lembrando, o que eu grifo nessa cor aqui, lilás, geralmente são coisas negativas, assim, né? São negações, são contradições, são articulações teóricas que não deveriam ser consideradas verdadeiras ou deveriam ser consideradas como falseadas, contraditórias, mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, tornar-se poeta é uma meta do eu que se manifestou muito cedo
Então, eu coloco nessa cor para dizer, não existe isso, de tornar-se poeta é uma meta do eu. É basicamente nessa intenção que eu grifo dessa cor. Tá terminando de tomar um café aqui para não ficar gelado. Essas atividades precoces não se distinguem do ponto de vista de Benfield, senão pelo fato de refletirem o que aprendeu na escola, de uma maneira difusa e não personalizada, de modo que ele coloca um sinal de menos-valia em todas essas produções dessa época. Parece que elas se tornam interessantes somente a partir do momento em que essa personagem se sente dramaticamente comprometida em suas atividades. Estou acentuando aqui as coisas no sentido mais favorável ao autor, porém, de modo fugídio. Quantas crianças, num período que é o período de latência, não têm atividades poéticas episódicas? Atividades poéticas episódicas. Freud estava bem situado para observá-lo num de seus filhos. Há aí um problema distinto do de difusão cultural ou de imitação. O problema da sublimação deve ser colocado precocemente, mas não devemos, no entanto, limitar-nos ao campo do desenvolvimento individual. O fato de saber por que há poetas, por que o comprometimento poético pode se propor muito cedo a um jovem ser humano, não é unicamente solucionável, considerando-se o desenvolvimento genético que nos é apresentado aqui e as características novas que aparecem a partir do momento em que a sexualidade entra em jogo de uma forma patente. Não ver que a sexualidade está aí na jovem criança, desde a origem e mesmo ainda muito mais durante a fase que precede o período de latência, é ir no sentido contrário a toda aspiração e descobertas freudianas. Se tanto se instituiu sobre as fontes pré-genitais da sublimação, é justamente por isso. O problema da sublimação se coloca muito mais cedo do que no momento em que a divisão entre as metas da libido e as metas do eu se tornam claras, patentes, acessível no nível da consciência. Se me é permitido frisar aqui algo do que lhes comunico, direi que esse termo do qual me sirvo com vocês para tentar dar, enfim, à sublimação articulação conforme aquilo com que lidamos, das Ding, o que chamo de a coisa, é um lugar decisivo em torno do qual se deve articular a definição da sublimação, antes de eu ter nascido, e por uma razão mais forte, antes de os Ichtizil, as metas do eu aparecerem. A mesma observação incidiria sobre a aproximação que o senhor propôs entre o emprego que faço da imagem da coisa e o que Simmel faz. Em Simmel, esse Simmel foi o mesmo de cá? Não, ela foi externa. Simmel. Cadê? Em Simmel. Em Simmel. Algo que me interessa, já que ele tem a noção não apenas de um distanciamento, mas de um objeto, como que não podendo ser atingido. Mas ainda é um objeto. Ora, o que não pode ser atingido na coisa é justamente a coisa, e não um objeto, no que há uma diferença radical com Simmel, coerente com o aparecimento no intervalo dessa diferença que o inconsciente freudiano constitui. Simmel aproxima-se de algo que o senhor tomou como uma apreensão do caráter anal. Mas ele não pode chegar a isso justamente por falta dessa diferença fundamental. Sr. Kaufmann. Parabéns, se na análise da sublimação se introduz a noção de valor, só se consegue complicar o problema. Diz, por exemplo, que, no nível da análise, não se deve diferenciar uma obra de artista de uma coleção de selos. Dr. Lacan.
não apenas entre coleção de obras de arte e coleção de selos, mas entre coleção de arte e, em tal criança ou tal paciente, coleção de pedaços sujos de papel. Repugna-lhe introduzir critérios alheios aos critérios do desenvolvimento psíquico. A última parte do artigo trata de uma tentativa de articulação da sublimação com sua curiosa experiência com os grupos de jovens. A constatação do tamanho do pênis é, a seu ver, o elemento essencial do período em que as crianças se entregam à exibição recíprocas. Aqui há, segundo ele, conflito entre o eu e a libido objetal. Por um lado, o eu se exibe narcisicamente como o mais bonito, o mais forte, o maior. Uma outra parte é contrária ao eu na medida em que conduz a uma excitação genital. É esta a vertente decisiva para ele do que constitui na história dessa associação, essa cerimônia interna ao grupo, esotérica. E a partir desse ponto que ele considera o início do período em que se trata, propriamente falando, de sublimação na atividade coletiva do grupo. Isso merece ser ressaltado devido ao seu caráter bem problemático, ou melhor, do que esses livros, seu caráter bem problemático, sobretudo se acrescentarmos que essa exibição se acompanha naqueles que se consideram como os mais fortes, os mais audaciosos, de uma masturbação coletiva. Sr. Kaufmann. Em suma, Benfield não teve sorte, ele tratou da sublimação em relação ao eu ideal, antes de Freud poder instruí-lo sobre a natureza desse eu ideal, particularmente sobre a necessidade de levar em consideração a relação com outrem. O senhor é otimista, pois os que escreveram depois não tiraram, pelo que parece, melhor proveito da introdução do eu ideal. Leia-os e, sobretudo, as notas sobre a sublimação, assim como o artigo Neutralização e Sublimação, publicado no volume de Análises Estudos. Não há o menor esboço de articulação entre sublimação e eu ideal. E é justamente aí que nós estamos e que vamos tentar avançar. A parte 2. Agradeço-lhe muito pelo que fez hoje por nós, né? Ou seja, o Kaufmann fez uma apresentação ali para as pessoas que estavam ali no seminário, né? O senhor me permitirá apenas, para indicar o que adquirimos hoje, citar a frase na qual a teoria propriamente bergediana se expressa. Esses componentes de um total de comoção pulsional que se mantém sobre a ação, sobre a pressão de um recalque, podem ser sublimados. As particularidades desses componentes permitem, portanto, a sustentação de uma função do eu por meio do reforço de tendências do eu que estão atualmente colocadas em perigo. Eis a definição a qual se atém e que compreende os dois extremos que o senhor ressaltou. Ou bem o eu é forte, e aqueles cujas tendências do eu são precocemente educadas formam uma aristocracia, uma elite, e por mais que ele diga, entre parênteses, que não está colocando aí nenhuma conotação de valor, é difícil, contudo, não colocar nenhuma. Ou bem as tendências do eu são postas em perigo e devem chamar em seu auxílio o recurso que é fornecido pelas tendências pulsionais na medida em que podem escapar ao retorno. É essa a concepção na qual Benfield se detém. É sensível para todos, penso eu. Veja aí, né, que Lacan está fazendo uma crítica a respeito de uma interpretação que coloca no lugar um aspecto moralista. Né? Ou bem o eu é forte, e né, torna-se aí pessoas da elite, ou o eu é fraco, e teríamos pessoas más, né? Algo dessa natureza. Deixa eu só chegar nesse ponto aqui, Maria, eu te passo a palavra, só para concluir o raciocínio aqui. É sensível para todos, penso eu, que o que lhes estou mostrando este ano pode situar-se entre uma ética e uma estética freudiana. A estética freudiana encontra-se aqui apenas na medida em que nos mostra uma das fases da função da ética e
é bem espantoso que não se ressalte isso ainda mais, ao passo que, por um outro lado, isso ocorre às ruas no meio psicanalítico. Jones, por exemplo, fala sempre dessa complacência moral, que é, de alguma forma, aquilo por meio do qual a ética torna inacessível para nós essa coisa que já o é desde então. Estou também tentando fazê-lo ver que a estética freudiana, no sentido mais amplo do termo, isto é, a análise de toda a economia dos significantes, nos mostra inacessível essa coisa. Isso deve ser colocado no início do problema para tentar articular suas consequências, particularmente a questão da idealização. Viram da última vez, aliás, esboçar-se a respeito da sublimação da moral cortês o surgimento de um tipo ideal. Para terminar, gostaria de introduzir uma palavra que terá toda a sua importância no que diremos a seguir, na medida em que, na ordem da ética, fazemos a distinção desses níveis que já são sensíveis na meditação dos artigos, e da qual nos fala um trecho do The Office, que lhes comunicarei ulteriormente. A questão se coloca com efeito de saber se o summum bonum deve ser articulado segundo honestas, o estilo do homem distinto, que deve ser articulado com uma certa organização, um certo estilo de vida que se situa justamente em função da sublimação inicial, ou segundo a utilitas, que foi posta na base desse utilitarismo, por meio do qual comecei a colocar este ano o problema ético e a mostrar essa essência verdadeira. Aqui meu cérebro já começou a fazer pim, 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 de curiosidade, que no clube de filosofia que eu assino, né, que eu já mencionei algumas vezes, da editora Logos, o box, né, o livro desse mês agora é o Utilitarismo, esqueci o nome agora, do autor, Marshall, Marshall, né? Não lembro o nome do autor, mas enfim. Aí o Lacan está falando aqui de utilitarismo, já está fazendo uma crítica ao utilitarismo, ele está mencionando de onde ele começou em torno do utilitarismo, da relação da concepção de utilitarismo com ética, com sublimação, com moral, com organização da sociedade. Aí eu já estou aqui, meu Deus, chega logo o livro, chega logo o livro para eu folhear. Essa lição aqui ela foi curtinha, né? Porque ela, a princípio, ela suprimiu a fala do Benfield, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é uma outra comunicação. É uma curiosidade da sublimação, né? Acho que Lacan que vai ainda continuar falando aqui, parece, mas a data está diferente. 2 de março e 9 de março, né? São datas diferentes aqui. Mas, enfim, a gente vai fazer a leitura desse complemento. Pode falar, Maria. Eu fiquei curiosa, Augusto, foi quando ele faz a colocação do eu forte e o eu educado. Aí eu comecei a imaginar, o eu educado quer dizer o que a pessoa não tem aquele pulso de tomar uma atitude. Que colocação que ele está querendo falar? Acho que tu viu eu educado. Eu não lembro de ter visto assim essa palavra diretamente, eu educado, mas tem uma. Mas pode ser alguma coisa aqui que ele poderia fazer entender como isso, né? Tem uma questão que ele está girando em torno desde a lição passada foi muito forte, a anterior também teve uma coisa em torno disso, mas a lição passada, essa concepção de eu fiz até um comentário um pouquinho alongado, talvez, em torno disso no encontro passado. Essa concepção de um eu forte e de um eu fraco,
é uma concepção que vai se desenvolver na psicanálise a partir de Freud. Aí eu vou falar aqui da minha compreensão, né? A partir de Freud, porque Lacan, em alguma medida, ele tira isso da responsabilidade de Freud, pelo menos me parece, é essa a sensação que eu fico. E aqui não é funcionando como um alter ego de Lacan, porque é impossível, né? Mas interpretando aquilo que eu vejo no ensino de Lacan, né? Como um todo, das partes que eu já acessei, claro. Né? Eu não li todas as palavras que tem publicadas em nome de Lacan, mas ele faz uma certa passada de pano nessa situação de Freud ter desenvolvido essa concepção de eu forte e eu fraco. Essa concepção de eu forte e eu fraco, ela parte, inclusive no encontro de hoje, mais cedo também, o de manhã, as leituras freudianas tinha esse aspecto, eu fiz um comentário sobre essa concepção de eu forte e eu fraco, ela parte de das questões da época em que Freud desenvolveu, né, descobriu a psicanálise. Vários outros autores, né, que desenvolveram terapêuticas, enfim, teorizaram, eles foram também por um caminho de cisão do eu, né? Isso que a gente chama de cisão do eu, nada mais é do que uma divisão do eu. O eu, muito aproximado, assim, muito equiparado à consciência. Então, o sujeito cartesiano, que do penso logo existo, e que é dono, dotado de razão, porque ele pensa, porque ele questiona, esse é um ser racional, um ser que tem consciência de si, consciência das coisas, consciência de que vai morrer, pensa sobre isso, enfim, racionaliza. Isso é o eu, isso é a consciência, em uma medida, né? Aí as questões psíquicas, né? O adoecimento, as psiconeuroses, elas surgem como um processo de cisão. Isso lá no século XVI, XVII, XVIII, né? Isso surge como um processo de cisão, ou seja, há alguma coisa que irrompe nessa unicidade do eu e ele se divide. E aí o Breuer tem uma concepção, isso no 1870, 80, 1890, né, século XVIII ainda, finalzinho do século XVIII, XVIII? Não, XIX, século XIX. Breuer tem uma concepção, Freud tem uma concepção, Charcot tem uma concepção, Piaget tem uma concepção, ou seja, cada um desses estão investigando, estão pesquisando, estão observando que, que acontece determinada coisa, que a pessoa fica adoecida daquele jeito, fica histérica, tem uma crise de histeria, porque acontece uma cisão na mente da pessoa, né, no eu, na consciência, e essa consciência ela se divide, ela vira duas. Aí tem alguns que vão pensar em torno de uma consciência e uma consciência, entre consciência ser aquilo que é lembrado e inconsciência ser aquilo que é esquecido, né, o que tenta ser apagado da memória, e aí cada um vai estabelecer de como se dá essa dinâmica, esses processos. Freud vai por um caminho desse assim também, e aí ele desenvolve a sua teoria, e que essa teoria ela vai culminar na distribuição de que não é necessariamente uma cisão que acontece da consciência e da inconsciência, da consciência em dois, ou alguma coisa do tipo, mas existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Aquilo que opera nessa tópica, né, nesse topos, esses lugares, aí tem os mecanismos, né, que ele vai descrevendo, condensação, deslocamento, e recalque, repressão, defesa, tudo isso que vai sendo construído para dar conta
de articular uma teoria e uma técnica em torno disso. Quando ele vai desenvolver na primeira tópica, ela não dá conta de tudo, ela não consegue abarcar tudo que aparece clinicamente, explicar a etiologia da neurose, o tratamento da neurose. Então, surge aí, para tentar suprimir essa falta teórica, né, e técnica, a segunda tópica. Aí, a segunda tópica, ela não supera a primeira. Ela não é melhor do que a primeira, ela não entra no lugar da primeira tópica, e aí a primeira tópica é abandonada, não. A segunda tópica, ela entra como complementar a primeira tópica. Então, o eu, o isso e o supereu, eles têm as suas partes, tanto que Freud vai distribuir. O isso seria completamente inconsciente. O isso, ele é todo inconsciente, ou seja, dentro, digamos assim, né, dentro do inconsciente, a gente tem todo o isso. Agora, o inconsciente é só isso? Não. O inconsciente tem uma parte do inconsciente que é do eu e tem uma parte do inconsciente que é do supereu. Então, o inconsciente seria isso, em sua maioria, eu e supereu. Agora, na consciência, teria-se apenas o eu e o supereu. E aí entra o pré-consciente aí nesse meio, se essa parte do eu que é inconsciente é pré-consciente, enfim, é uma articulação tópica aí dessa junção da primeira e da segunda tópica freudiana. Então, esse eu que aparece agora para solucionar, né, uma demanda, aí a gente tem que ir lá para o texto de Freud, né, o eu e o isso, para ver também como é que Freud faz essa articulação. O, esse eu, que seria essa instância, ela faz a intermediação entre o interno e o externo. Então, essa instância do eu, ela é responsável por articular psiquicamente para a pessoa, para, digamos assim, organizar a pessoa, dentro dessas relações com as experiências externas, com a vivência no mundo, e com as moções pulsionais internas. Aquilo que seria do terreno das pulsões, né, que fica ali pulsando, digamos assim, o eu precisa lidar com isso. Um eu forte, ele conseguiria lidar bem com essas situações. Então, vamos pensar que, assim, de uma maneira bem genérica mesmo, assim, para tentar ser didático, as noções pulsionais que tecnicamente não seriam agradáveis para a vida em sociedade e que, em alguma medida, são recriminadas pela instância do supereu, que entra como a instância moral, essa instância obrigaria que o eu soubesse lidar com essas emoções pulsionais para que mantesse elas recalcadas. Aí um eu forte consegue fazer isso, um eu fraco não consegue fazer isso. Essas emoções recalcadas, elas conseguirão ultrapassar em alguma medida, chegar em acesso à consciência e provocar algo de uma natureza, né, de desconforto, de manifestação sintomática, de problema, de dificuldade, enfim. Da mesma forma que questões externas, né, que vêm de fora e parecem invadir, né, entrar no pensamento, na consciência, assim, vamos hipotetizar aqui uma ofensa, né, uma, sei lá, uma situação de traição, de traição mesmo, assim, de amizade até, de pessoas assim, que você confia, um colega de trabalho, enfim, familiar, e que houve uma traição ali que você ficou bastante afetado por aquilo, seu eu não soube lidar muito bem com aquela situação, e você acaba padecendo disso, né? Claro que isso eu estou fazendo aqui uma descrição muito esdrúxula, muito genérica, né, para a gente tentar ser didático em alguma medida. Aí temos aí aquilo que vai se desenvolver como
essa concepção de um eu forte e um eu fraco. Aqui é onde eu faço um ponto de crítica, porque a psicanálise de Freud vai se desenvolver na década de 20 com essa perspectiva. Depois da segunda tópica, né, do eu e eu superior e isso, Freud começa a desenvolver muito essa concepção de eu forte e eu fraco. Na década de 30 é muito, muito evidenciado assim, no que ele escreve. E os pós-freudianos, né, as pessoas que continuaram aí, década de 40, 50, etc., elas vão falar muito em torno desse eu. E isso vão trazer muitas problemáticas para a psicanálise. Primeiro, né, a concepção de que o próprio analista, aquela pessoa que se coloca no lugar de analista, ela teria que ter um eu forte para saber lidar com as situações que aparecem na análise aí dos seus pacientes, por exemplo. Então, um analista teria que passar por um processo de análise pessoal, análise própria, justamente porque ele precisaria fortalecer o seu eu, né? E aí esse eu do analista fortalecido permitiria com que ele pudesse conduzir os seus analisantes, os seus pacientes, em um processo semelhante. E isso é muito criticado por Lacan, tem muita fundamentação na crítica lacaniana. Quem se dedica mais assim na teoria propriamente lacaniana consegue entender bem assim o que Lacan articula. E isso está muito associado com as questões da contratransferência. Aí, por exemplo, Lacan vai fazer crítica ao eu enquanto conceito freudiano. Então, tem um seminário inteirinho que é o eu na teoria freudiana, onde ele vai demarcar lá que o eu é imaginário, é uma imagem especular, né, que não é o sujeito, que o sujeito que manipula os significantes é uma outra coisa, não é o eu, não é essa imagem especular. O que faz a transferência não é o eu, porque o eu é identificação, são processos de idealização, né, de identificação. A transferência está para com o sujeito e a relação com o significante. Então, Lacan faz essa articulação aí. Um outro ponto que ele vai criticar bastante, que é referente a isso também, é no aspecto da contratransferência, onde ele vai dizer que a contratransferência, basicamente é isso, né? A contratransferência é uma transferência. Então, não teria por que chamar de contratransferência aquilo que é da mesma ordem da transferência, porque a relação transferencial não, aí é onde ele vai e modifica a concepção de transferência. A relação transferencial não se dá, isso em Lacan, né? Em Freud a gente pode ler dessa forma, mas em Lacan não. Mas a relação transferencial ela não se dá na medida em que o analisante transfere para a pessoa do analista a posição de pessoas do seu ciclo, como, por exemplo, Dora transferiu para Freud o senhor K, ou o pai dela, ou a senhora K, né? Como se estivesse achando ali que era isso, né? A relação transferencial para Lacan não se dá nessa ordem. Essa coisa que aparece aí, que é de um imaginário, de uma identificação, na relação transferencial, por uma via simbólica, e real também, né, uma vez que é real, simbólico e imaginário, mas talvez aí, vou chamar aqui por uma via simbólica, ela se dá nessa relação entre o sujeito dentro da sua relação significante, até porque o sujeito não é nada nem ninguém, assim, o sujeito é uma função, é um efeito daquilo onde um significante o representa para outro significante. Quando um significante representa um sujeito para outro significante, em uma estrutura de discurso, esse discurso tem o seu agente, que é aquela pessoa que está fazendo o discurso, e ele tem o outro ao qual o discurso se dirige. Esse outro ao qual o discurso se dirige, e essas relações sociais elas vão ser estabelecidas, esse outro ele pode ser um pequeno e ele pode ser um grande, né? O grande outro, em alguma medida, a gente poderia aproximar ele aqui de a linguagem própria, né? O grande outro, a bateria de significantes, a linguagem, naquilo em que
tanto faz, por exemplo, eu estar falando aqui para vocês, quanto eu estar falando aqui sozinho. Tem um grande outro em cena, porque a comunicação ela é feita dessa forma. Eu, por exemplo, eu não tenho como falar para mim mesmo. Assim, em termos lógicos, né? Eu não tenho como falar para mim mesmo. Mesmo eu pensar em silêncio, tem um grande outro em cena, porque tudo que é dito, né, para tudo que parte da linguagem, um discurso, uma fala, tem um ouvinte, mesmo que não tenha um ouvinte, né? Em alguma medida, vamos botar o grande outro aí nesse lugar. O pequeno outro é quando tem aquele outro ali mesmo, ali pequeno, né? Que tá mãe, pai, avô, tio, avó, irmão, amigo, colega de trabalho, analista, quem que seja. Né? Um grande outro, tal qual o sujeito, é uma função e não uma entidade, né? O pequeno outro é uma entidade, assim, é um avatar, digamos. O grande outro não seria. Então, a relação transferencial ela se daria por essa via onde é, é, esse lugar de fala, digamos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um exemplo. Vamos pensar numa situação clínica hipotética onde chega um analisante que, vamos pensar assim, chega um analisante adulto, né, que tecnicamente seria independente e tal, mas aí você vê que nas articulações daquilo ali que é dito, esse analisante, tudo que ele faz, ele pede uma opinião para alguém da família. Pode ser o pai, pode ser a mãe, o irmão, o marido, a esposa, enfim. Tudo que ele faz, ele pede para uma pessoa. Na medida em que as coisas vão acontecendo, as sessões vão acontecendo, o analista faz uma pontuação, né, faz uma intervenção de que esse sujeito, né, marca essa posição desse sujeito, em que toda vez que ele vai tomar uma decisão, ele precisa consultar alguém, ele precisa que alguém tome essa decisão por ele. Ele nunca toma essa decisão. E aí, nesse caso, a gente está apontando aquilo que aparece no discurso, a gente, assim, o analista, né, está apontando aquilo que aparece no discurso, que eventualmente, vamos botar aí que seja o pai, né, para ficar mais fácil a analogia. E aí o analisante ali começa a refletir sobre isso, né? Nunca pensei isso, realmente é assim que eu faço toda a minha vida. E por alguma medida ele começa a colocar isso como o problema da coisa, assim o que gera, né, todo mal-estar e tal, e que gera os problemas, que gera algumas dificuldades. Então, como um efeito terapêutico, espera-se superar essa circunstância. Em alguma medida, esse esse analisante, ele para de pedir a opinião dessa pessoa que ele pedia antes. Mas agora ele chega na análise pedindo a opinião do analista. Então ele chega na análise, sei lá, ele quer estar pensando em trocar de emprego, em sair do emprego lá que é estável, que ele ganha bem, mas que ele está de saco cheio desse emprego, e ele quer sair desse emprego para entrar numa outra universidade federal que ele vai ter que ir de manhã e de tarde não vai poder trabalhar. E aí ele não está querendo tomar essa decisão, mas ele não conversa mais lá com o pai, porque o processo de terapia parece para ele que o problema era ele conversar com o pai, e aí ele não quer mais conversar com o pai, ele não quer saber a opinião do pai, mas ele vem e pede a opinião do analista. E aí, onde que o analista aparece aí como um semblante, né, de objeto? Porque na medida em que essa pessoa se relaciona com esses pequenos outros, colocando esses pequenos outros na função de grande outro, porque a maneira como ela se organiza diante do seu desejo, ou seja, do seu objeto causa de desejo, o seu objeto pequeno A, faz com que ela se relacione, né, faça laços sociais dessa forma. E aí, essa forma não é porque é o pai, porque é o analista, porque é o professor, né? É porque ela se organiza dessa forma. A coisa que faz com que essa coisinha dela seja assim, sem nem saber o porquê que é desse jeito, faz com que ela eleja esse outro, pequeno outro que está na frente aí, que é o analista, como grande outro.
foi o analista agora, mas poderia ser um amigo, uma pessoa que ela fez amizade recentemente, tá, assim, 1 mês, 2 meses, assim, naquela amizade frenética, super apaixonado, confidente, de que conversa tudo e respeita demais toda a opinião da pessoa, poderia ser essa pessoa que passasse a ocupar esse lugar, ou seja, tivesse um pequeno outro ali que foi elevado a uma condição, assim, de grande outro, e aí vão se dar as articulações, né? Então, aquilo que se lê como transfer, porque antes era com o pai e agora está fazendo isso comigo aqui com o analista, não é porque era o pai, está me colocando como se eu fosse o pai dele, né? Porque a relação dele na constituição do sujeito com o grande outro se estabelece dessa forma. O pequeno outro que estava elevado à condição de grande outro ali, em alguma medida, como semblante de grande outro, talvez, né? Vou usar esse termo aqui, nunca vi em lugar nenhum, estou inventando aqui agora, é, ele era o pai, aí agora foi o analista, mas pode ser qualquer pessoa, porque o que se dá entre o sujeito é com um grande outro. O pequeno outro aqui só está sendo elevado ali naquele lugar, mas pode cair daí facilmente. E é por isso, inclusive, que a relação da necessidade, demanda e desejo, né, é extremamente importante, e por que na relação transferencial o analista não deve atender a demanda, né, porque atender a demanda é aceitar esse lugar de grande outro, e aí esse lugar de grande outro aí vai ser furada, né? A histérica vai se relacionar de uma maneira, o obsessivo vai se relacionar de outra maneira, o perverso vai se relacionar de outra maneira, e aí vão ter as consequências que, para a análise, elas não são necessárias. Contudo, ocupar esses lugares fazem com que uma certa psicanálise estabeleça a leitura disso como contra-transferência. E aí é nesse ponto que Lacan toca, de criticar, né, de que essas questões são questões de transferência. Né? Não tinha por que ser contra-transferência, porque é da transferência. Agora, isso não tem a ver com o eu do analista, ser forte ou ser fraco, para que o analista possa conduzir os seus analisantes a serem fortes, ter um eu forte ou um eu fraco. Então, isso parte de uma crítica de que o eu não é o sujeito, né? O sujeito é outra coisa, o sujeito ele é próprio do inconsciente, é uma função, é um efeito dessa articulação significante, dessa relação, dessa manipulação de significantes que se dá em metonímia ou metáfora, metonímia, deslocamento, desejo, metáfora, sintoma, né? Então, em alguma medida, essa tentativa aqui de articulação genérica aponta para uma contradição, né? A teoria do eu forte e do eu fraco, na perspectiva de Lacan e naquilo que Lacan nos atribui, né, enquanto articulação teórica, é uma contradição. Então, todo esse parêntese gigante, né? Porque eu tive que ir para a primeira tópica de Freud, para a segunda tópica de Freud, para falar de Lacan, da teoria de Lacan de uma maneira resumida, transferência, contra-transferência. O que ele está girando em torno desse seminário é justamente dessa relação com o desejo. E aí, eu já mencionei também em outros encontros desse mesmo estudo aqui, como se dá essa construção, né, dos seminários. Lacan vai falar do eu na teoria de Freud, aí ele vai falar no segundo seminário dos escritos técnicos. Então, pensar no eu, ou seja, pensar na instância do eu, e nessa crítica do eu forte, do eu fraco, Isais, né, faz-se pensar na técnica da psicanálise. Então, depois de terminar um seminário sobre o eu, Lacan, pronto, aí agora o problema que está posto é a questão da técnica. Como é a técnica da psicanálise? E aí ele vai trabalhar os escritos técnicos freudianos. Né? Aí, dos escritos técnicos, ou pode ser o contrário, aí, primeiro os escritos técnicos e depois o eu. Talvez eu esteja trocando aí o seminário 1 e o 2. No 3, ele vai trabalhar sobre a psicose. E aí é muito categórico porque Lacan trabalha com a psicose, porque Lacan faz a psicanálise a partir da psicose. As construções conceituais lacanianas
para a psicanálise lacaniana é a partir da psicose. E Freud é a partir da neurose. Freud trata a neurose, procura articular a sua psicanálise para dar conta do tratamento da neurose, principalmente da histeria, né? Depois da neurose obsessiva, mas houve um grande momento da obra freudiana em que não se tratava as psicoses. Quando Freud fala da psicose ou da demência precoce, né, ou da dementia precoce, ele está falando de uma perspectiva não necessariamente dele. Ele está falando das contribuições de Bleuler e de Jung para a psicanálise, porque Bleuler é um psiquiatra sueco que desenvolveu, inclusive, o conceito, né, a organização da esquizofrenia e tal, e Jung, né, todo mundo conhece Jung, os dois trabalhavam juntos lá no Hospital de Zurich, o Jung era aluno de Bleuler, eles que vão fazer vários estudos tentando aplicar os conceitos que Freud está trazendo do psiquismo, da neurose, etc., eles vão tentar aplicar na psicose, esquizofrenia, paranoia, e Freud vai pegar essas contribuições dele e tentar trazer, né, para a articulação conceitual e psicanalítica, e não à toa, quando ele apresenta o caso Schreber não foi paciente de Freud. Schreber foi um presidente da corte austríaca de Viena que escreveu as suas memórias. Ele escreveu uma autobiografia sobre a vida dele, né, sobre a questão dos delírios, das alucinações dele e de como as coisas aconteceram, a relação com o médico que tratou ele e tal. Mas o Freud não tratou, não trabalhou clinicamente com Schreber, né? Então, veja como que Freud apresentou a psicose, porque justamente a psicanálise dele parte da neurose. A de Lacan parte da psicose, porque Lacan apresenta a sua tese de doutorado em psiquiatria com o caso Aimé, que é a paciente que ele tratou, foi um caso muito famoso na França, pelo episódio que aconteceu, porque ela tentou contra a vida de uma atriz famosa, e Lacan vai articular toda a questão do inconsciente estruturado como linguagem, da questão do estádio de espelho, da questão do significante, da alucinação, do delírio, né, dos fenômenos da psicose, como essas manifestações de linguagem. E aí ele vai desenvolvendo sua teoria e traz aí justamente no seminário 3 a psicose. Quando ele traz a psicose, para talvez aí situar justamente de onde se sustenta a construção teórica dele, logo depois ele traz as relações de objeto, logo depois ele traz as formações do inconsciente, no seminário 5, logo depois ele traz o desejo e a sua interpretação, no seminário 6, do desejo e a sua interpretação surge a necessidade dele trabalhar com a concepção ética, e aí por isso que ele traz na ética da psicanálise. Da ética da psicanálise, ele vai trazer o seminário da transferência, do seminário da transferência, ele vai trazer o seminário da identificação, do seminário da identificação, ele vai ter a necessidade de trabalhar sobre a angústia, que é justamente, veja que o pequeno A já estava no ensino de Lacan em várias matemas que ele tinha criado antes, dos esquemas L, Z, esquema óptico, a letrinha A minúsculo já está lá, o matema da fantasia, S, punção de A, já estava também, né? Isso já aparece no grafo do desejo, no seminário 3. No seminário 7, ele vai estar trabalhando sobre a coisa, né? E só vai chegar objeto pequeno A no seminário 10. Lacan só vai inventar objeto pequeno A no seminário 10. E aí vão acontecer todas as coisas, na qual Lacan vai ser convidado, né, a se retirar da instituição que ele fazia parte. E no seminário 11 ele muda um pouquinho a estrutura de transmissão dele, porque ele ia falar sobre nomes do pai, e aí acaba que ele fala sobre os conceitos fundamentais da psicanálise, né? E aí, enfim, vai vir, digamos assim, uma outra leva de seminário, mas que ainda se conversa. Então, assim,
por que eu estou mencionando essa estrutura dos seminários também? Porque é importante compreender como Lacan fala de determinadas coisas, o que é que Lacan está querendo falar aqui nesse contexto, por que que ele está falando dessas coisas, né? Como que ele está falando dessas coisas. A partir de quê? Aqui ele começou com a questão da coisa em si, então ele traz o conceito das DIN, que aparece em Freud, aí ele traz a diferença da tradução no alemão, o que é a coisa de das DIN e o que é a coisa de Sarre, né? O Sache, né? S-A-C-H, Sarre, que é uma outra palavra em alemão também para que é traduzida como coisa, né? Quando quer dizer assim, tipo, coisa, tal. Pega aquela coisa ali, se fosse assim, né? Tanto tem o Dajin quanto tem o Sarri para poder falar sobre isso. Só que o Sarri é utilizado para coisa quando tem coisa, tipo, pega essa coisa aqui, uma xícara, então, Sarri, e o Dajing seria usado para quando essa coisa não tem uma coisa, assim, é como se fosse assim, uma abstração completa, assim, é uma coisa sem coisa, sem objeto. E aí, por isso que ele coloca Dajing como coisa que não é alcançada. E aí, dessa coisa não ser alcançada, ele está vindo construindo aqui em torno da sublimação como mecanismo, né, diante da. Porque aí ele vai estar situando tudo em relação à coisa, se dá digamos assim, a metonimização, né? Em relação à coisa se dá a metonimização, digamos assim, formadora de desejo. Né? Esse é péssimo, né? Formadora de desejo. Porque o desejo não é desejo de, né? O desejo é de alguma coisa, né? É o desejo de desejar. Tá uma construção também que muito provavelmente a gente vai encontrar depois em algum momento. Mas como essa relação desse desejo se dá em torno dessa coisa, ele tenta fazer justamente essa construção do porquê, por exemplo, acontece o deslocamento, a condensação ou a sublimação. E aí esse aspecto da sublimação, ele critica, Lacan está criticando, porque a sublimação ela é associada a um fenômeno que acontece com relação, por exemplo, aos poetas, né, aos artistas. E isso com relação a uma força do eu. Porque o artista tem um eu forte que ele consegue sublimar. Então, em vez de adoecer, né, em vez de neurotizar, o artista sublima a sexualidade, sublima o mal-estar, né, sublima o trauma, e aí segue a sua vida, digamos assim, sem neurotizar. Mais ou menos isso assim que Freud considera, que Lacan está colocando aqui como um problema, porque ele vai fazer justamente essa distinção entre uma concepção que constrói algo que é moralista, ou seja, que está vinculado a bom e mal, né? Bom ou mal, né? Certo ou errado, adequado ou inadequado. Uma palavrinha que ele usou na estante aqui, as duas expressões, mas eu acho que eu não grifei, não. E aí eu não sei se eu vou encontrar assim, folheando rápido. Mas ele usou algo dessa natureza, assim, como se fosse adequado e inadequado. Não foi bem essas palavras, não. Mas, enfim, isso é a crítica, né, do que ele fez antes. No caso, a crítica à ética aristotélica é porque a ética aristotélica, ela diz que aquilo que visa a ética, que é algo ético, é algo que visa um bem e um bem supremo. Algo que visa um bem supremo é algo que visa o bem que Deus quer. Como se fosse assim, né? O bem supremo está vinculado à figura de Deus.
Então, esse Deus quer que seja assim, então esse é o bem supremo. Isso é uma ética que leva a uma moral, a um aspecto moralizante. Então, ele critica e vai trazer a concepção de uma ética do desejo, porque em uma concepção de uma ética do desejo não tem certo ou errado, bom ou mal. É o desejo. O desejo é dessa forma, então é assim que lida com relação à coisa, de uma maneira bem esdrúxula também. Mas, enfim, é, deu para acompanhar a palestra. Vou fazer, Foi ótimo, vou fazer um foi ótimo. corte, depois vou fazer um corte dessa parte aqui, vou vender mini curso compreendendo a teoria freudiana e lacaniana em 30 minutos. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo ler essa parte aqui do complemento. Tem uns 15 minutinhos aqui para poder encerrar. Complemento. Uma curiosidade da sublimação. Trouxe-lhes hoje uma curiosidade, um divertimento mesmo. Mas esses tipos de singularidades, creio que somos talvez os únicos, nós analistas, aptos a situá-los. Anunciei-lhes da última vez, após a fala do Sr. Kaufmann, referente ao artigo de Benfield e seus antecedentes, que o problema é estabelecer o vínculo entre a sublimação e a identificação. Antes de deixar a sublimação tal como desceu o esquema em torno da noção da coisa, que pode permanecer enigmática e velada pelas melhores razões, trago-lhes como que numa nota um texto que diz respeito ao que eu poderia chamar de os paradoxos da sublimação. A sublimação não é, com efeito, o que um Zé Povinho acha e nem sempre se exerce obrigatoriamente no sentido do sublime. A mudança de objeto não faz desaparecer forçosamente, bem longe disso, o objeto sexual. O objeto sexual, ressaltado como tal, pode vir à luz na sublimação. O jogo sexual mais cru pode ser objeto de uma poesia, sem que esta perca, no entanto, uma visada sublimadora. Em suma, não creio que seja inútil ler para vocês uma peça do dossiê do Amor Cortês, com a qual os próprios especialistas não sabem literalmente o que fazer. Eles ficam tão embaraçados quanto um peixe diante de uma maçã. Esse poema não há dois como ele na história da poesia Cortês. Trata-se de um rapaz. Ele figura na obra de um dos mais sutis e refinados desses trovadores, que se chama Arnold Daniel, e que se distinguiu pelos achados formais e excepcionalmente ricos, notadamente da cestinha, sobre a qual não posso estender-me aqui, mas que é preciso pelo menos que vocês saibam o seu nome. Esse Arnold Daniel compôs um poema sobre a mais singular dessas relações de serviço que lhes falei, entre o enamorado e a dama. Um poema inteiro que se distingue por isso, que ele transborda, na opinião dos autores espavoridos, os limites da pornografia, indo até a escatologia. O caso que parece ter se produzido como um problema na casuística moral cortês é o seguinte. Uma dama que no poema se chama Dona Ena dá a seu cavaleiro a ordem, e essa ordem constitui uma prova com a qual se medirá a dignidade de seu amor, de sua fidelidade, de seu comprometimento. A ordem de abocanhar sua trombeta. Essa expressão no texto não tem um sentido ambíguo. Assim sendo, para não fazê-los esperar mais tempo, vou ler para vocês em francês, já que penso que nenhum de vocês pode entender essa língua perdida, que é a língua doc, que, no entanto, tem seu estilo e seu valor. Esse poema é em estrofes de 9 versos, de rima homogênea, a rima mudando de uma estrofe para outra. Vamos aqui. Visto que o senhor Raymond, unido ao senhor Trucmalet, defende Damaena e suas ordens, estarei velho e esbranquiçado antes de consentir em tais requisições, donde poderia resultar uma tão grande inconveniência. Pois, para abocanhar essa trombeta, ser-lhe-ia preciso um bico com o qual extrairia os grãos do tubo. E depois ele bem poderia de lá sair cego, pois forte é a fumaça que se desprende dessas pregas.
Ser-lhe-ia bem preciso ter um bico, e que esse bico fosse longo e agudo, pois a trombeta é rugosa, feia e peluda, e nenhum dia se encontra seca, e o brejo dentro é profundo. Eis por que ferramenta em cima, a pés que dela sem cessar escapa, transbordando. E não convém que jamais seja um favorito aquele que põe a sua boca no tubo. Haverá muitas e muitas outras provas, mais belas e que valerão mais, e o senhor Bernardes subtraiu-se a esta. Por Cristo, em nenhum instante agiu como covarde por ter sido acometido por medo e pavor. Pois se o filete d'água tivesse vindo do alto sobre si, teria inteiramente escaldado o pescoço e a bochecha. E não convém que uma dama beije aquele que tivesse tocado uma trombeta fedorenta. Bernard, não estou absolutamente de acordo com a fala de Raymond Dufour, para dizer que o senhor jamais esteve errado nisso. Pois se o senhor tivesse trombeteado por prazer, teria encontrado rude impedimento, e o fedor tê-lo-ia levado à obscisão, o qual cheira pior do que o estrume num jardim. Para o senhor, quem quer que seja que procure dissuadi-lo, louve a Deus que fê-lo escapar. Sim, escapou ele bem de um grande perigo, que teria em seguida sido recriminado a seus filhos e a todos aqueles de Cornil. Mais lhe valeria que fosse exilado do que tê-la tangido no funil entre o espinhaço e o pubis, por onde seguem as matérias cor de ferrugem. Jamais saberia ele tanto se garantir que ela não lhe urinaria no focinho e o sobrolho. Dama cuja trombeta Bernard não se dispõe em absoluto a tocar, sem um grande espicho, com o qual ele cerrará o buraco do pubis e então poderá tocar sem perigo. Esse documento assaz extraordinário abre-nos uma perspectiva singular sobre a profunda ambiguidade da imaginação sublimadora. Pode-se observar, primeiramente, que não conservamos todos os produtos da poesia dos troveiros e trovadores, e que só encontramos certos poemas de Arnold Daniel em 2 ou 3 manuscritos. Ora, esse poema, que evidentemente tem um mérito literário, que a tradução não mostra, não apenas não se perdeu, mas se encontra em 20 manuscritos. Temos outros textos que mostram que 2 outros troveiros, Trumalek e Raymond Dufort, tomaram partido no sentido contrário nesse debate duvidoso, mas eu os dispenso disso. Aqui são os personagens, né? Encontramos-nos aqui diante de uma grande reviravolta, uma singular retorção. Deus sabe que Arnold Daniel foi longe no sentido de conferir ao pacto amoroso a maior sutileza, e não aviva ele o extremo desejo até oferecer-se ele mesmo a um sacrifício que comporta a sua própria abolição. Pois bem, ocorre ser ele o mesmo que compôs, não sem certa relutância, um poema sobre um tema que bem devia tocá-lo em algum ponto para que ele lhe consagrasse tantos cuidados. Ocorre que a mulher idealizada, a dama que está na posição do grande outro e do objeto, coloca de repente, brutalmente, no lugar sabiamente construído por significantes requintados, em sua crueza, o vazio, coloca de repente, o vazio de uma coisa que se revela ser a coisa, a sua, aquela que se encontra no âmago de si mesma em um vazio cruel. Essa coisa, da qual alguns de vocês pressentiram a função em sua relação com a sublimação, é de alguma maneira desvelada com uma potência insistente e cruel. É difícil, contudo, não ver suas ressonâncias, pois não se trata de uma singularidade sem precedentes. Vejam, por exemplo, a origem da flauta poética em A Pastoral, de Longus. Pan persegue a ninfa Syrinx, que a ele se furta e desaparece no meio dos juncos. Em seu furor, ele ceifa os juncos, e é daí, diz-nos Longus, que sai a flauta de tubos desiguais. Pan, querendo desse modo, acrescenta o sutil poeta, expressar que seu amor era inigualável, Syrinx é transformada no tubo da flauta de Pan. O registro de derrisão em que o poema, cuja comunicação aqui lhes faço, pode chegar a se inscrever, se situa na mesma estrutura, no mesmo esquema de vazio central,
em torno do qual se articula aquilo que, através do qual, finalmente, o desejo se sublima. Estaria sendo incompleto se eu não acrescentasse ao dossiê, para qualquer finalidade, que Dante situa Arnold Daniel no canto 14 do Purgatório, na Companhia dos Sodomitas. Não pude levar mais adiante a gênese particular desse poema. Aí aqui já fico curioso também, que eu tenho aqui a obra Divina Comédia, né? E eu não li ainda, né? Tô com esse livro aqui para ler. Aí Lacan vem e menciona que agora vou lá no canto 14 do Purgatório ver o cara falando de Arnold Daniel aqui, no caso lá dos Sodomitas. Vou agora dar a palavra à senhora Hubert, que vai lhes falar de um texto ao qual a literatura analítica se refere frequentemente, ou seja, o artigo de Sperber, que se intitula Da Infância dos Fatores Sexuais sobre a Origem e o Desenvolvimento da Linguagem, mas que tange com efeito a todos os problemas próximos do que temos de articular aqui no que se refere à sublimação. Jones, em seu artigo sobre a teoria do simbolismo, sobre o qual eu mesmo fiz em nossa revista um comentário cujos ecos fizeram-me saber que ele não é facilmente acessível ao leitor, fala expressamente dele. Se a teoria de Sperber é verdadeira, diz ele, se devemos considerar certos trabalhos primordiais, sobretudo os trabalhos agrícolas, as relações do homem com a terra como equivalentes do ato sexual, como certos traços engendrados cujo rastro conservamos na significação dessa relação primitiva, pode ser ele referido ao processo de simbolização? Jones diz que não. Em outros termos, dada a concepção que ele tem da função do símbolo, ele considera que não se trata de uma transposição simbólica para o que quer que seja, nem que possa ser posto no registro de um efeito da sublimação. O efeito de sublimação deve ser aqui tomado em sua liberdade, em sua autenticidade. A copulação do lavrador com a terra não é uma simbolização, mas o equivalente de uma copulação simbólica. Vale a pena se deter nisso, e em meu artigo tirei algumas consequências sobre as quais tornarei a voltar. Mas para que o texto adquira seu verdadeiro valor, ele figura no primeiro número da Imago, talvez mais impossível de achar do que os outros. A senhora Robert aceitou trabalhá-lo e vai lhes comunicar hoje seu conteúdo. E aí segue-se a comunicação da senhora Robert. O que é que aconteceu na prática aqui, né? Essas duas lições do seminário, elas foram seguidas por comentários de outras pessoas, né? Agora, a senhora Hubert e na outra parte dessa lição, do Kaufmann, né? Do Kaufmann, não? Falei certo? Acho que foi, né? Comunicação do senhor Kaufmann. E aí, o que foi que o Millet fez aqui, né, na organização? Suprimiu essas duas comunicações. Suprimiu a comunicação de Kaufmann e depois suprimiu a comunicação da senhora Hoffmann. E aí, juntou dois encontros em uma única lição. Será que isso faz prejuízos à construção? Por que Lacan concedeu, né, esses espaços para que fizessem esse comentário sobre esses dois textos? Fica aí a dúvida, vamos em busca aí dessas outras obras e eventualmente fazendo a verificação do que elas dizem, das articulações dela. Eu fiquei curioso com esse artigo aqui do Sperber, né, da infância dos fatores sexuais sobre a origem e o desenvolvimento da linguagem. Achei curioso aqui esse título, fiquei interessado em alguma medida em visitá-lo. Mas é isso, as leituras lacanianas de hoje. Nos encontramos para dar continuidade. Agora vamos à terceira parte, o paradoxo do gozo, né? Na semana que vem, na quarta-feira.